Olá, queridos irmãos. A semana está começando com essa segunda-feira e junto com ela vários desafios. E o nosso coração, obviamente, ele fica cheio de ansiedades e cheio de expectativas diante do Senhor. E eu quero trazer uma palavra que eu acredito que vai de encontro com a necessidade de muitos. Talvez você não esperava que eu falasse disso. Eu vou falar um pouco sobre solidão, sobre rejeição, sobre isolamento social ou sobre aquele tipo de pessoas que não contam com muitos amigos, com muitas pessoas à sua volta. E tinha um personagem na Bíblia que ele tinha estas características. Era João Batista. João Batista é uma figura muito singular, muito distinta dos demais. A Bíblia diz que começa falando de João como e apareceu João pregando no deserto da Judéia. João parece que vivia no deserto, sem o contato com muitas pessoas. A Bíblia diz também que não só a geografia de João Batista era estranha, distinta, habitar num deserto, como também a alimentação de João Batista. A Bíblia diz que ele comia mel silvestre e gafanhoto, uma espécie de uma dieta. Alguns dizem que até era um jejum que João Batista fazia. Outra coisa que era distinta era a maneira que João Batista se vestia, a vestimenta de João. Vestia com pelo de camelo, um cinto de couro. Faz memória do estilo, do perfil do profeta Elias. Esse era o estilo de João. A mensagem de João também era distinta. Ele pregava o batismo do arrependimento, era uma mensagem dura, confrontadora, que ia de encontro com os padrões religiosos da época. Mensagem ácida e que não era muito bem recebida, principalmente pela classe dos fariseus. Esse era João Batista. E se você notar, a Bíblia mostra a questão social de João Batista. Você não ouve falar muito da família de João Batista, você sabe que ele era filho de Isabel e Zacarias. Só que a Bíblia narra ele com a família apenas ali na sua infância, na gravidez de Isabel. Depois você não vê mais João Batista tendo contato com a sua família. Você também não vê a Escritura falando sobre os amigos de João Batista. Ele indo a alguma festa, algum ajuntamento solene, público. Sempre quando se fala de João Batista, ele é uma figura isolada. Você então vê que ele não estava muito próximo aos seus familiares, nem parece que tinha muitos amigos, e também as suas atividades sociais. Parece que João Batista também não era um frequentador de festas ou de confraternizações. Parecia ser um homem rejeitado, parecia ser um homem sem amigos, parecia ser um homem que as pessoas não compreendiam, incompreensível. Talvez você se sente assim como João Batista. Você também não tem tanto contato com a sua família, se tem, são com poucos membros dela. Você também não tem muitos amigos e talvez não tenha nenhum de fato. Tenha colegas, pessoas que você tem algum tipo de contato, mas amigos mesmo, talvez você não tenha nenhum. Talvez seja uma pessoa também que não está presente em muitos ajuntamentos sociais. Talvez não foi você que escolheu assim. As pessoas não têm lembrado de você, elas geralmente não te convidam para alguma confraternização, elas geralmente não querem estar próximas de você, talvez não querem ter você como amigo, e talvez a sua própria família também não faz tanta questão de você. E isso pode fazer de você essa pessoa assim, sozinha, esquecida, solitária, talvez rejeitada, talvez excluída do convívio social ou da admiração de alguém. E
Às vezes isso causa em você alguma estranheza, tristeza, traz alguns dilemas no seu coração e te deixa um pouco abatido por ser assim. Eu quero dizer para você não se entristecer por isso. Você que se sente uma espécie de João Batista excluído e rejeitado, assim é o perfil de muitos cristãos. Na verdade, João Batista reflete aquilo que é um cristão. Eles são pessoas assim, com uma mensagem distinta, dura, de confrontação e arrependimento. Com uma vida social também distinta, sem muitas confraternização ou ajuntamentos carnais. Eles são pessoas assim, solitárias às vezes. Se o cristão é assim, dentro do meio cristão há pessoas que se distinguem de cristão para cristão. Era assim com João Batista, nem todos os cristãos eram como ele. E talvez você assim, não só se distingue do mundo secular, da família ímpia, mas se distingue dentre outros cristãos. Talvez Deus te chamou sim, para ter uma caminhada solitária, para depender só dele, para viver nos desertos dessa vida, para se alimentar de forma distinta, se vestir de forma distinta, e talvez ter uma mensagem que não é compreensível da maioria, fazendo de você essa pessoa mais isolada. Isso acontece. Algumas pessoas serão assim. Algumas pessoas Deus separará para serem assim. E por quê? Primeiro, talvez Deus queira alguns só para Ele. Na verdade, Deus quer todos uma íntima e próxima comunhão com Ele. Mas eu acredito que tem alguns, como João Batista, como foi Elias, como foi Moisés, como foi o apóstolo Paulo. Deus quer chamá-los para uma relação íntima. Deus quer tê-los só para Ele. E esse talvez seja o seu caso. Deus faz isso também para que nós tiremos os olhos dos homens e nós venhamos desistir de depositar nossa esperança no mundo, nas instituições e nas pessoas, porque elas invariavelmente vão nos frustrar, nós vamos nos decepcionar com elas. E Deus talvez faz isso com você para que você tenha olhos só para Ele, dependa só dEle e seja chamado para uma relação íntima com Ele. Terceiro, Deus faz isso para trabalhar a sua fé, para que quando faltar os recursos, faltar os ombros amigos, faltarem as pessoas, você tenha somente Ele. E terceiro e último, quarto e último, para consolar você. Você não está sozinho. João Batista, nesse tempo todo de isolamento e exclusão, teve a presença do Senhor do seu lado, fortalecendo, amparando, consolando, erguendo e manifestando o poder e os sinais dele a João. Você tem o Senhor. O Senhor vai estar sempre com você, te amparando, te consolando. Ele te compreende, Ele te entende, Ele fala a sua língua, Ele compreende o seu estado, de modo que você pode desabafar e apresentar a Ele todas as suas causas. E Ele vai julgar cada uma delas. Amém? Que assim seja e você não desfaleça o seu coração, apenas saiba, talvez você é um homem distinto, um crente distinto, que serve um Deus distinto, que jamais vai te deixar. Se você gostou, deixa o teu like aí, se inscreva no canal Paulo Júnior Oficial e compartilha para tantos quantos João Batistas você conhecer. Deus abençoe, um forte abraço.